Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Hoje trazendo os destaques dessa segunda-feira, dia 17 de março de 2025, semana que começa com o Fórum de Operadoras Inovadoras, que vai acontecer agora em São Paulo, na terça e na quarta-feira. A gente vai trazer as notícias para vocês e eu, mais uma vez, convido todo mundo que está acompanhando esse nosso podcast ou videocast, se vocês estiverem no YouTube, para visitarem também o nosso site www.teletime.com.br. Importante para a gente que vocês se inscrevam para receber a nossa newsletter diretamente no seu e-mail. Tudo aquilo que a gente analisa aqui, traz de notícias, tem lá muito mais completo, com muito mais detalhes, mais informações e algumas coisas que acabam ficando de fora também. Mas claro, a gente continua fazendo esse resumo digital para vocês, para atender as necessidades aí de cada um, de tentar ter o conteúdo mais rápido possível, da forma mais explicada e mais analítica possível. Esse é o nosso compromisso aqui na Teletime. Mas, sem mais delongas, vamos começar com as notícias que foram destaques aqui nessa segunda-feira. Começando com, na verdade, não é nenhuma notícia factual, é muito mais um apanhado das iniciativas das operadoras, mas a gente traz uma análise sobre as iniciativas de sustentabilidade, racionalização energética, de como que as operadoras de telecomunicações estão agindo nessa frente, que é uma frente tão importante e cada vez mais desafiada aí pelo contexto político, pelo contexto socioeconômico que a gente tem vivido. As operadoras de telecomunicações no Brasil, pelo menos de uma maneira geral, a gente pode dizer que estão com processos bem avançados aí de evolução da sua agenda de sustentabilidade. E sempre lembrando que isso começou com uma necessidade econômica delas. As empresas de telecomunicações têm grandes consumos de energia, principalmente por conta das torres, das antenas de celular, e para isso precisavam diversificar suas matrizes energéticas, buscar fontes de alternativas de energia que pudessem prover energia mais barata e conciliando aí o útil ao agradável, também de fontes sustentáveis. E foi isso que foi feito. Algumas das operadoras têm tido um avanço bastante importante, o caso, por exemplo, da Vivo, que é talvez a operadora aí que está com essa bandeira levantada de maneira mais intensiva, inclusive buscando se fortalecer junto ao mercado financeiro com essa agenda ESG, e tem colocado aqui como uma meta, como um objetivo, não só para ela, mas para pelo menos 125 grandes fornecedores que ela tem, de zerar as emissões de carbono, conseguir de alguma maneira antecipar todos os seus compromissos aqui de emissões líquidas, que inclusive ela assumiu aqui a tarefa de, em 2035, já conseguir zerar essas emissões. Originalmente estava previsto para 2040, então, como um compromisso de sustentabilidade da empresa, isso daqui já tem avançado. Tá também com algumas iniciativas importantes que a gente detalha aqui na nossa matéria, de parcerias com empresas que atuam na região amazônica, buscando iniciativas de sustentabilidade, iniciativas de renovação da floresta amazônica, enfim, uma ação bastante proativa nesse sentido. Mesma coisa a gente pode dizer da Claro. A Claro também é uma operadora que está há muito tempo fazendo essa transição, hoje praticamente já conseguiu virar a sua agenda energética para uma agenda praticamente toda sustentável, já conseguiu atingir as suas metas de emissão de gases de efeito estufa sem ter a necessidade de comprar créditos de carbono, ou seja, simplesmente mudando a sua matriz energética. Já tem hoje 75% do consumo da empresa, né, lembrando que as empresas de telecomunicações têm muito consumo de energia, né, então 75% do consumo da empresa hoje já vem de fontes de matrizes limpas de energia, e o objetivo deles, obviamente, é continuar ampliando isso com uma ampliação do seu parque de usinas de energia sustentável, que são ou usinas próprias ou estabelecidas em parceria, mas que abastecem aí boa parte da sua infraestrutura de telecomunicações. A TIM também está na mesma pegada, fazendo parcerias aqui com empresas que são grandes fornecedoras para zerar e diminuir as metas de emissão de carbono, e tudo isso de alguma maneira dialoga com uma agenda que já está sendo colocada pelo BNDES,
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Ministério do Meio Ambiente, que também visam uma consulta pública aqui para fazer um processo de certificação de emissão de carbono, que é importante para as operadoras de telecomunicações se qualificarem, justamente porque isso dá a elas acesso a mercado de capital, dá a elas acesso a uma série de certificações que podem trazer compromissos importantes. E a gente tem que lembrar que, no caso da atuação regulatória da Anatel, está em vistas aí para os próximos leilões de espectro e para a própria reforma da regulamentação, incluir alguns compromissos de sustentabilidade energética dentro dos objetivos aqui de cada uma das ações regulatórias da agência. Então, isso pode ter repercussões, inclusive, positivas do ponto de vista regulatório. Outra agenda que a gente traz nessa segunda-feira é uma entrevista com a Aloha Fibra, que anunciou o seu balanço referente ao ano de 2024, trazendo aqui resultados importantes para a empresa. Pela primeira vez, a Aloha, que é a maior de todas as operadoras médias, vamos dizer assim, né, no mercado brasileiro de telecomunicações, tirando, Claro, a Vivo e a TIM, e a gente indo para o campo das operadoras médias, a Aloha é a maior delas nesse momento. Ela já tem hoje quase 1.700.000 clientes de banda larga, principalmente, também clientes corporativos, e no ano passado, pela primeira vez, teve lucro, chegou a um lucro aí de 44,9 milhões de reais. Do ponto de vista de receitas líquidas, como eu disse, é uma empresa que fatura aí perto de 1,7 bilhão de reais, cresceu no ano passado 4%, já foi um crescimento importante. No último trimestre ela conseguiu também ter um avanço relevante. E o objetivo da empresa agora, segundo o CFO, que foi entrevistado para essa nossa matéria, né, a gente faz traz uma entrevista também com o Fernando Stuck, que cuida da área financeira da empresa. O objetivo deles agora, com a sua operação saneada e já ajustada depois de um longo processo de consolidação de várias empresas, é retomar esse ritmo de expansão, tanto orgânica, com investimento, com crescimento e disputa de mercado, quanto também inorgânica, que é aquele crescimento a partir de aquisições. Então, o ano passado eles já fizeram mais uma aquisição, foi uma primeira retomada, vamos dizer assim, desse processo, e agora a expectativa é continuar crescendo também com novas aquisições aqui de mercado, aproveitando esse momento, que é um momento que eles reconhecem muito desafiador do mercado brasileiro de banda larga, mas que por isso mesmo acaba trazendo aí algumas oportunidades, principalmente nesse campo de aquisições. Eles no ano passado compraram a Tex, né? Isso trouxe 117 mil novos clientes para a Aloha em 2024, boa parte desses clientes aqui também vieram do crescimento orgânico da empresa, e agora o outro foco que a empresa pretende desenvolver para ampliar a participação nas receitas é o mercado de corporativo, business to business, que hoje representa cerca de 14% aí das receitas da Aloha, e o objetivo deles é conseguir chegar a 20%. Outra notícia que a gente traz no nosso boletim é a conclusão dos testes da Claro com a Link para a comunicação direta entre satélites e celulares. A gente já tinha trazido no ano passado essa parceria, essa notícia de que eles iam fazer esses testes. Esses testes estão sendo realizados dentro do sandbox regulatório, ou seja, dentro da exceção regulatória que a Anatel concedeu para a Claro, para poder experimentar esse mercado de comunicação direta via satélite, já que não existe uma regulamentação específica para isso. Isso daí foi criado a partir de uma iniciativa do conselheiro Alexandre Freire, que trabalhou no sentido de incluir o setor de satélites dentro desses sandbox, dentro desses modelos de experimentação regulatória que a Anatel desenhou. Eles fizeram isso, então, utilizando o satélite da Link, um único satélite, né, e as frequências da Claro na faixa de 850 MHz, conseguiram realizar chamadas de voz por dispositivos móveis diretamente com o satélite em 5G, e conseguiram também já comprovar a capacidade de transmissão de banda larga para alguns serviços multimídia. Claro que a Link ainda tem uma constelação limitada, uma constelação hoje de testes com um satélite só, então a comunicação era muito curta, era só no tempo que esse satélite estava passando
do seu apogeu aqui, né, em cima da cabeça dos clientes, vamos dizer assim. Esse teste foi realizado em São Luís do Maranhão, também por uma questão geográfica, né, pela proximidade com o Equador e tudo mais, o resultado foi considerado muito positivo. E a Link celebrou na semana passada um acordo com a SES, isso foi anunciado durante a Satellite que a gente acompanhou lá em Washington, e a SES deve ser investidora da Link agora, devem trabalhar em conjunto, inclusive em alguns aspectos operacionais. Isso fortalece o papel da Link aqui como uma futura grande constelação voltada para esse mercado de comunicação direta para os dispositivos, e foi o primeiro teste como operadora brasileira bem sucedido e concluído. A gente lembra que a TIM já tinha anunciado uma parceria com a ST, chegaram a fazer algumas provas de conceito também, mas esse aqui foi o primeiro teste com esse arcabouço criado pela Anatel para essa experimentação regulatória dentro do sandbox, com resultados muito interessantes e comunicação que foi possível utilizando dispositivos que estão aí no mercado, como é o caso do Moto G4, do Galaxy S22, do iPhone 13, todos eles capazes de se comunicar diretamente com o satélite e fazer essa conexão de voz, né, no que para as operadoras de telecomunicações é uma grande oportunidade de reforçar a cobertura delas em áreas em que elas não têm estação rádio base, e a Link, claro, né, entrando aí nesse segmento de telecomunicações diretamente ao dispositivo do consumidor. Então, legal que esse teste foi concluído com sucesso. Seguiremos acompanhando, certamente esse é um assunto que não morre por aqui, tem muita coisa que ainda vai acontecer nesse campo aí, e a Teletime, que cobre o mercado de satélites, vai trazer isso daí para vocês também. Outra notícia do dia, hoje o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, aprovou a venda dos ativos de telefonia fixa da Oi para a Datorá. A Datorá é uma empresa que tem a prestação de serviços corporativos como uma de suas atividades importantes, presta serviços de voz também, de telefonia fixa, e fez uma proposta aqui para a Oi para adquirir esses clientes, né, essa base de clientes que hoje utilizam o serviço de telefonia fixa na rede WLL, na rede de... É uma rede móvel, né, que a Oi contrata da TIM para prestar esse serviço. E aí a Datorá conseguiu isso, a Datorá também é uma operadora virtual, portanto provavelmente vai assumir a operação disso através da sua MVNO, que também utiliza a rede da TIM, e com isso a Datorá reforça bastante a sua posição como operadora de telefonia fixa. Né? A Datorá é uma das empresas que acredita que a telefonia fixa ainda tem um papel relevante, é um papel importante principalmente para o mercado corporativo, para o mercado empresarial, e essa conversa já vem aí de algum tempo. Então, com essa aprovação aqui e com a conclusão da transferência dos ativos de torres e de imóveis que foi aprovado ontem, a Oi dá mais um passo no sentido de conseguir se livrar de ativos que hoje não são mais relevantes para a empresa, né, que vai ficar só na prestação de serviços corporativos, na Oi Soluções, e a Datorá dá também um passo importante aí no sentido de reforçar a sua atuação no mercado de telefonia fixa. Outra notícia que a gente traz no nosso boletim de hoje é uma consulta pública, um primeiro passo da FCC no sentido de promover uma grande ação de desregulamentação do setor de telecomunicações nos Estados Unidos. O conselheiro Brandon Carr, que é o conselheiro indicado pelo governo Donald Trump para presidir a FCC, adotou uma agenda radical de desregulamentação, bem na linha aí, né, de comunicação do Elon Musk, do Donald Trump, com um posicionamento aí bem agressivo. Então, inclusive é uma ação chamada Delete, que eles estão propondo, né, no sentido de simplificar essa regulamentação. Passa por uma consulta pública em que o setor de telecomunicações e outros setores interessados vão dizer aquilo que gostariam que a FCC eliminasse da sua agenda regulatória, e com isso o que eles querem é conseguir ter uma agenda mais leve para o setor de telecom, que tem feito já esse pedido aí de desregulamentação há um bom tempo, né, não é novidade.
principalmente em outros países do mundo, o setor de telecom está demandando isso, na Europa, aqui no Brasil, e agora nos Estados Unidos parece que a agenda vai adiante com essa consulta pública que está sendo realizada aqui pela FCC. Tem um tempo ainda até isso ser concluído, mas de qualquer maneira é uma iniciativa aí que bota essa agenda da diminuição da carga regulatória para o setor de telecomunicações na agenda pública da FCC e do governo norte-americano, e claro, né, isso acontecendo por lá pode ter implicações aqui para o Brasil, né, como uma inspiração, como um modelo para o que a Anatel possa vir a fazer, como uma sinalização daquilo que o governo norte-americano espera de outras agências reguladoras. Aliás, a gente acompanhou nos últimos dias uma polêmica importante com relação a essa questão. A USTR, que é o órgão de defesa dos interesses comerciais nos Estados Unidos, foi acionada pelas empresas que têm interesses no setor de telecomunicações brasileiros lá nos Estados Unidos, reclamando da política de certificação de equipamentos que a Anatel segue aqui no Brasil, pedindo que o governo norte-americano atue de maneira mais incisiva para exigir das empresas e do regulador brasileiro, exigir do regulador brasileiro uma política de simplificação das exigências de certificação, que aceite a certificação norte-americana como válida aqui no Brasil. A Anatel respondeu, o presidente da Anatel, ao longo desse final de semana, deu várias declarações no sentido de que o Brasil simplesmente segue uma política de reciprocidade. Os Estados Unidos exigem uma certificação feita nos Estados Unidos, e o que o Brasil exige é a mesma coisa aqui. O Brasil busca até um acordo de reconhecimento mútuo de certificações, para que certificações dos Estados Unidos possam ser aceitas aqui no Brasil, porém a recíproca tem que ser verdadeira. Certificações feitas aqui no Brasil têm que ser válidas também nos Estados Unidos, o que os americanos não aceitam. Então, tem esse impasse aí colocado. De qualquer maneira, ao que tudo indica, não teríamos nenhuma surpresa aí de curto prazo nessa questão. O mercado brasileiro não deve sofrer alterações muito significativas nessa frente, pelo menos por enquanto, porque, de novo, né, o que está acontecendo nesse momento é uma disputa comercial entre Brasil e Estados Unidos, mas com os Estados Unidos provocando essa agenda brasileira, e isso não deve ter implicações mais sérias daqui para frente. Para a gente fechar o nosso boletim de hoje, outra notícia importante que a gente traz, só para eu abrir aqui o nosso gabarito, não estou conseguindo abrir. Tivemos um problema técnico aqui, então, bom, essa era a nossa última notícia relevante do dia. Então a gente fica por aqui, encerramos agora o nosso boletim. Amanhã a gente volta com mais notícias do setor de telecomunicações para vocês, mais uma vez convidando a todos para visitarem o nosso site www.teletime.com.br. Lá todas as notícias estão disponíveis para vocês acompanharem. É isso, pessoal, amanhã a gente volta. Obrigado, como sempre, pela generosa audiência de vocês. Tchau, tchau. Esse podcast é um oferecimento da ConnectWay, uma empresa que há 20 anos distribui tecnologias e soluções Huawei no Brasil.